Conta um Conto apresenta, de Howard Phillips Lovecraft, Nas Montanhas da Loucura. Narração, Marcelo Fávaro. Capítulo 5. Creio que nós dois gritamos simultaneamente num misto de temor, espanto e descrença em relação aos próprios sentidos conforme finalmente atravessávamos a passagem e nos deparamos com o que estava além. É claro que deveríamos ter alguma teoria natural no fundo de nossas mentes para manter nossas faculdades naquele momento. Provavelmente pensamos em tais coisas como as pedras do Jardim dos Deuses, ou, lá no Colorado, que foram grotescamente maltratadas pelas intempéries, ou nas rochas escavadas pelo vento no deserto do Arizona, fantásticas em sua simetria. Talvez tenhamos chegado a considerar por um momento a visão como uma miragem tal como a que vimos naquela manhã antes de nossa primeira aproximação das Montanhas da Loucura. Devíamos estar munidos de algumas noções normais que nos socorreram enquanto os nossos olhos varriam o platô ilimitado, marcado pelas tempestades, aprendendo o labirinto quase infinito das pedras maciças, colossais, regulares e geometricamente eurítmicas que empinavam suas cristas desabadas e lascadas sobre um lençol glacial de 12 ou 15 metros de profundidade. Em sua parte mais espessa e, obviamente, mais fina em alguns pontos. O efeito da visão monstruosa era indescritível, já que alguma violação demoníaca das leis naturais parecia uma certeza desde o começo. Ali, num platô infernal a pouco mais de 6.000 metros de altitude, sobre um clima inabitável desde a era pré-humana, há não menos que 500.000 anos, se estende quase até o limite da visão, um emaranhado de pedras. Essas pedras ordenadas, que tão somente o desespero de uma autodefesa mental poderia atribuir a algo que não fosse uma causa consciente e artificial. Havíamos descartado previamente, até onde o pensamento sério era possível, qualquer teoria de que os cubos e baluartes das encostas pudessem ser outra coisa que não naturais em sua origem. Como seria de outra forma, quando o próprio homem dificilmente poderia ser diferenciado dos grandes macacos na época em que essa região sucumbiu ao presente reino inquebrantável da morte glacial? Mas, nesse momento, o equilíbrio da razão parecia irrefutavelmente abalado, pois aquele labirinto ciclóptico de blocos quadrados, curvos e angulosos possuía características que extirpavam qualquer refúgio confortável. Era claramente a blasfema cidade da miragem, numa realidade forte, objetiva e inelutável. Aquele condenável portento possuía uma base material para o fim das contas. Houvera algum extrato horizontal de pó de gelo na atmosfera superior, e esse chocante sobrevivente da pedra projetara sua imagem através das montanhas de acordo com as simples leis da reflexão. É claro que o fantasma fora retorcido e exagerado, contendo coisas de que a fonte real não dispõe, mas, mesmo agora, enquanto víamos a fonte real e a achávamos ainda mais hedionda e ameaçadora que a sua imagem distante. Apenas o volume incrível e inumano dessas vastas torres e baluartes de pedra pudera salvar a horrenda coisa da completa aniquilação em centenas de milhares e, talvez, milhões de anos, durante os quais cresceu ali, em meio às rajadas de uma superfície vazia. Corona Mundi, teto do mundo. Toda a sorte de frases fantásticas surgia em nossos lábios enquanto olhávamos atordoados para o espetáculo inacreditável. Pensei novamente nos terríveis mitos primais que assombraram de maneira tão persistente desde a minha primeira mirada nesse morto mundo antártico. No demoníaco platô de Leng, no Meagle ou no abominável Homem das Neves dos Himalaias, nos manuscritos pinacóticos e, com suas implicações pré-humanas, no culto a Cthulhu, no Necronomicon, nas lendas hiperbóreas do amorfo Tzatouga,
e nas mais que amorfas crias estelares associadas a essa semi-entidade. Por milhas sem fim, em qualquer direção, a coisa se estendia com uma mínima variação de espessura. De fato, enquanto nossos olhos seguiam da direita para a esquerda, ao longo da base dos sopés baixos e graduais que a separavam dos alicerces da montanha em si, concordamos não ter entrado em nenhuma variação, exceto por uma área limitada de algo incalculavelmente extenso. Os sopés eram salpicados por grotescas estruturas rochosas de forma mais esparsa, ligando a terrível cidade aos já familiares cubos e baluartes que formavam, evidentemente, seus postos avançados nas montanhas. Esses últimos, tais como as estranhas bocas da caverna, eram tão numerosos no interior quanto no exterior das grandes elevações. O inominável labirinto de pedra consistia, em sua maior parte, de paredes de gelo cristalino de 3 a 50 metros de altura e de espessura que variava entre 2 e 4 metros. Era composta principalmente de prodigiosos blocos de ardósia e escultura primordial, xisto e arenito, blocos em muitos casos com larguras de 1 a 3 metros, ainda que em diversos locais davam a impressão de escavados em leito sólido e irregular de ardósia pré-cambriana. As construções estavam longe de ser iguais em tamanho, havendo inúmeros arranjos alveolares de enorme extensão, bem como estruturas menores separadas. A forma geral dessas coisas tendia ao cômico, piramidal ou escalonado, mas haviam muitos cilindros, cubos perfeitos e aglomerados de cubos e outras formas retangulares, além de uma distribuição peculiar de edifícios angulosos, cujas plantas baixas e 5 pontas sugeriam, rudemente, fortificações modernas. Os construtores fizeram uso constante e esperto do princípio do arco. Provavelmente existiram domos no apogeu da cidade. O emaranhado inteiro fora monstruosamente castigado pelas intempéries, e a superfície glacial de onde as torres assomavam estava repleta de blocos caídos e escombros imemoriais. Onde a glaciação era transparente, podíamos ver as partes mais baixas de pilhas gigantescas e percebemos pontes de pedra preservadas no gelo que conectavam as diferentes torres em diversas distâncias sob o solo. Nas paredes expostas podemos detectar os locais marcados onde outras pontes do mesmo tipo, porém mais altas, existiam. Uma inspeção mais próxima revelou incontáveis janelas bastante largas. Algumas delas estavam fechadas por persianas de madeira petrificada, mas a maioria se escancarava de uma forma sinistra e ameaçadora. Muitas dessas ruínas, claro, estavam sem tetos e apresentavam irregulares extremidades superiores, embora arredondadas pelo vento, enquanto outras, de um modelo mais acentuadamente cônico ou piramidal, ou mesmo protegidas por estruturas mais altas nos arredores, preservaram seus contornos intactos, apesar do desabamento e das ruínas onipresentes. Com os binóculos dificilmente poderíamos distinguir o que pareciam ser esculturas decorativas em faixas horizontais. Decorações que incluíam aqueles curiosos agrupamentos de pontos, cuja presença nas antigas pedras-sabão assumia agora um significado infinitamente mais amplo. Em muitos lugares, as construções estavam completamente arruinadas, e o lençol de gelo encontrava-se profundamente fendido por causas geológicas várias. Em outras áreas, a cantaria estava desgastada até o ponto da glaciação. Um amplo trecho que se estendia no interior do platô, até a fissura nos sopés a quase 2 quilômetros à esquerda da passagem, a passagem que atravessamos, estava completamente vazio de construções. E provavelmente representava, concluímos, o leito de algum grande rio nos tempos terciários, milhões de anos atrás, que correra pela cidade em direção a algum prodigioso abismo subterrâneo na grande cordilheira. Certamente, essa era, acima de tudo, uma região de cavernas, golfos e segredos subterrâneos que figuram além da compreensão humana. Retomando nossas sensações e relembrando nossa estupefação diante daquele monstruoso sobrevivente de Elms, que pensamos ser pré-humano, só posso admirar que tenhamos conseguido preservar o equilíbrio aparente. É óbvio que sabíamos de alguma coisa,
cronologia, teoria científica ou nossa própria consciência, estava terrivelmente errada. Ainda que tenhamos mantido equilíbrio suficiente para guiar o avião, observar várias coisas minuciosamente e tirar uma cuidadosa série de fotografias que ainda podem servir tanto para nós quanto para o mundo em boa oportunidade. No meu caso, hábitos científicos estranhamente podem ter ajudado. Acima de toda a minha perplexidade e senso de ameaça, queimava uma dominante curiosidade em sondar ainda mais o segredo antigo, para saber que tipos de seres construíram e viveram naquele lugar incalculavelmente gigante e que relação com o mundo exterior de seu tempo e de outros tempos uma concentração de vida tão única fora capaz de criar. Pois esse lugar não poderia ter sido uma cidade normal. Deve ter formado o núcleo primário e o centro de algum capítulo arcaico e inacreditável da história da Terra, cujas ramificações periféricas, lembradas apenas de maneira diáfana nos mitos mais obscuros e distorcidos, esvaecera completamente entre o caos das convulsões terrenas, muito antes de qualquer raça humana conhecida tenha surgido cambaleante entre os símios. Ali se esparrama uma megalópole paleógena perante a qual as fabulosas Atlântida e Lemúria, Comorion e Uzuldarum e Olatoé, na terra de Lomar, podem ser consideradas coisas de hoje, nem mesmo de ontem, uma megalópole ranqueada entre sussurradas blasfêmias pré-humanas, tais como Valúzia, Hilié, Ib na terra de Mnar e a cidade sem nome do deserto da Arábia. Enquanto sobrevoávamos aquele emaranhado de fortes torres titânicas, minha imaginação por vezes escapava de todos os laços e vagava sem rumos por reinos de associações fantásticas, até mesmo tecendo ligações entre o mundo perdido e alguns dos meus próprios sonhos mais selvagens, que envolviam um terror louco no acampamento. O tanque de combustível do avião, em nome da maior leveza, foi apenas parcialmente preenchido e, portanto, agora tínhamos que exercer maior cautela em nossas explorações. Mesmo assim, recobrimos uma enorme extensão de terra, ou melhor, de ar, depois que descemos até uma altura em que o vento se tornou virtualmente irrelevante. Parecia não haver limites para a cordilheira de montanhas ou para a extensão da terrível cidade de pedra que bordejava seus sopés interiores. 80 quilômetros de voo em ambas as direções não revelaram maiores alterações no labirinto de rocha, a rocha e a alvenaria que se erguia morbidamente através do gelo eterno. Havia, entretanto, algumas diferenças altamente absorventes, tais como os entalhes no cânion, onde um grande rio uma vez perfurara os sopés e se aproximava de sua foz na grande cordilheira. Os promontórios na entrada da corrente foram entalhados ousadamente nos ciclópticos pilões, e algo sobre o seu desenho rugoso e em forma de barril evocou lembranças estranhamente vagas, odiosas e confusas, tanto em Danforth quanto em mim. Também nos deparamos com vários espaços vazios, em forma de estrela, evidentemente praças públicas, e notamos diversas ondulações no terreno. Onde se erguia um morro íngreme, geralmente era escavado algum tipo de desconexo edifício de pedra. Mas havia ao menos duas exceções. Dessas últimas, uma foi tão castigada pelas intempéries que não era possível saber o que jazera sobre o seu cume, enquanto a outra ainda trazia um fantástico monumento cônico entalhado em rocha sólida e rudemente semelhante a coisas tais como a bem conhecida tumba da serpente no antigo vale de Petra. Voando das montanhas em direção ao continente, descobrimos que a cidade não possuía uma vastidão infinita, ainda que seu comprimento ao longo dos sopés parecesse interminável. Após cerca de 50 quilômetros, as grotescas construções de pedra começaram a rarear. E depois de outros 16 quilômetros, chegamos ao inquebrantável deserto, virtualmente ausente da ação senciente. O curso do rio, além da cidade, parecia demarcado por uma larga faixa de depressão. Por sua vez, a terra assumia uma maior robustez, aparentemente se tornando um leve aclive enquanto retrocedia no oeste nevoado. Até então não havíamos feito nenhuma aterrissagem, mas deixar o platô sem nenhuma tentativa de adentrar algumas monstruosas
estrutura seria inconcebível. Em concordância, decidimos encontrar um lugar suave nos sopés próximos à nossa passagem navegável, pousar ali o avião e nos preparar para realizar uma exploração a pé. Embora essas encostas graduais estivessem parcialmente cobertas de escombro, o voo mais baixo logo revelou um amplo número de possíveis locais de pouso. Escolhendo o mais próximo da passagem, já que em seguida voaríamos de volta ao acampamento através da grande cordilheira, descemos por volta das 12h30, em um suave campo de neve completamente livre de obstáculos e bem adaptado para uma rápida e favorável decolagem mais tarde. Não nos pareceu necessário proteger o avião com uma barricada de neve por um período de tempo tão curto, em condições tão favoráveis, com ausência de vento e assim. Verificamos apenas se os esquis de pouso estavam firmemente encaixados e se as partes vitais do mecanismo se encontravam resguardadas do vento. Para a nossa jornada a pé, descartamos os casacos mais pesados e partimos com uma pequena equipagem composta de bússola de bolso, câmera de mão, provisões leves, papéis, cadernos de anotação, martelo e cinzel de geólogo, bolsas para coletas de espécimes, rolos de cordas de rapel e poderosas lanternas elétricas com baterias extras. Bom, tal equipamento fora trazido no avião considerando a oportunidade que pudéssemos efetuar uma aterrissagem, tirar fotos em solo, fazer desenhos e rascunhos topográficos e obter espécimes de rocha de alguma encosta desnuda, afloramento ou caverna na montanha. Afortunadamente possuíamos um suprimento extra de papel para ser cortado, guardado em uma bolsa de coleta reserva, e então poderíamos seguir o princípio antigo de seguir pistas, demarcando nosso percurso em qualquer labirinto interior que penetrássemos. Esse suprimento foi trazido para o caso de nos depararmos com algum sistema de cavernas com ar suficientemente calmo para que pudéssemos empregar um método mais rápido do que a usual marcação de rochas durante uma expedição de reconhecimento. Descendo cautelosamente sobre a crosta de neve em direção ao estupendo labirinto de pedra que se assomava contra o oeste opalescente, fomos tomados por uma sensação de admiração tão iminente quanto a que sentimos ao nos aproximar da insondável passagem na montanha 4 horas atrás. Em realidade, nos tornamos visualmente familiarizados com o incrível segredo oculto entre as barreiras de pico. No entanto, a perspectiva de realmente penetrar as muralhas primordiais erigidas por seres conscientes entre talvez milhões de anos, antes de que qualquer raça humana conhecida pudesse existir, era no mínimo pavorosa e potencialmente terrível em suas implicações de anormalidade cósmica. Embora o ar rarefeito na prodigiosa altitude tenha tornado o esforço um tanto mais difícil que o usual, Danforth e eu resistimos muito bem e nos sentíamos igualmente capazes de enfrentar praticamente qualquer problema que pudesse surgir. Depois de alguns passos, alcançamos uma ruína disforme e desgastada até o nível da neve, enquanto 50 ou 60 metros à frente havia um enorme baluarte sem teto, ainda completo em seu contorno gigantesco de 5 pontas, erguendo-se até a altura incomum de pouco mais de 3 metros. Seguimos em sua direção, e quando finalmente fomos capazes de tocar seus blocos ciclópticos desgastados pelas intempéries, sentimos que havíamos destabelecido uma ligação sem precedentes e quase blasfema com elmos esquecidos e normalmente inacessíveis à nossa espécie. Essa murada, em formato de estrela e com cerca de 90 metros de uma ponta a outra, era construída de blocos de arenito jurássico de tamanho irregular, em geral com uma superfície de 1,80 m por 2,5 m. Havia uma fila de brechas ou janelas com cerca de 1,20 m de largura por 1,5 m de altura, distribuídas bem simetricamente ao longo das pontas da estrela e em seus ângulos internos, e com suas bases a cerca de 1,20 m da superfície congelada. Olhando através delas, percebemos que a cantaria tinha uma espessura total de 1,5 m, que não havia repartições internas remanescentes e que restavam traços de entalhes ou baixos relevos nas paredes internas, fatos que já havíamos imaginado antes, quando povoávamos abaixo sobre a muralha e outras semelhanças.
Ainda que partes mais baixas devam ter existido originalmente, todos os resquícios estavam agora completamente obscurecidos pela profunda camada de gelo e neve no local. Rastejamos através de uma das janelas e em vão tentamos decifrar os desenhos quase apagados no mural. Mas não tentamos perturbar o piso congelado. Nossos ojos de orientação indicaram que muitos prédios na própria cidade estavam menos cobertos de neve e talvez pudéssemos encontrar interiores completamente limpos que conduziriam ao verdadeiro nível de solo se adentrássemos tais estruturas que ainda possuíam teto. Antes de deixarmos a muralha, fotografamos cuidadosamente e estudamos sua ciclópica cantaria desprovida de argamassa com completa estupefação. Desejamos que Peebled estivesse presente, pois seu conhecimento em engenharia nos ajudaria a compreender como tais blocos titânicos puderam ser manejados numa incrivelmente remota quando a cidade e a sua periferia foram construídas. A descida de quase 1 quilômetro até a cidade, com a ventania elevada uivando de maneira selvagem e vã através dos picos que tocavam o céu atrás de nós, sempre permanecerá gravada em minha mente nos menores detalhes. Apenas em pesadelos fantásticos, seres humanos como Denfor e eu seriam capazes de conceber tais efeitos óticos. Entre nós, os vapores turbulentos do ocidente restavam um monstruoso emaranhado de torres de pedra negra, que, não fosse pelas fotografias, eu ainda duvidaria de que tal coisa pudesse existir. O tipo geral de cantaria era idêntico ao da muralha que examinamos, mas as formas extravagantes que essa cantaria assumia em suas manifestações urbanas superam qualquer descrição. Mesmo as fotos ilustram apenas uma ou outra fase da sua bizarria infinita. Variedade interminável, sobrenatural opulência e absoluto exotismo alienígena. Havia formas geométricas que um Euclides mal poderia nomear, cones de todos os graus de irregularidade e truncamento, terraços de todo tipo de desproporção provocativa, veios com alargamentos bulbosos, estranhos, colunas quebradas em agrupamentos singulares, arranjos grotescos com 5 pontas ou estrias. Enquanto nos aproximávamos, pudemos ver que, através de certas partes transparentes do lençol de gelo, detectando algumas das pontes tubulares de pedras que conectam as estruturas loucamente salpicadas em várias alturas, não havia sinal de estradas organizadas, e a única via mais larga estava a 1,5 km à esquerda, onde o antigo rio indubitavelmente fluiu pela cidade em direção ao interior das montanhas. Nossos binóculos mostravam que as faixas horizontais externas da estrutura quase erodidas e grupos de pontos prevaleciam e mal podíamos imaginar como teria sido o aspecto da cidade, ainda que a maioria dos tetos e cúpulas tenham inevitavelmente tombado. Em seu todo, a cidade foi um emaranhado complexo de vielas contorcidas e becos, cânions profundos, sendo alguns pouco mais que túneis em virtude da cantaria pendente ou pontes sobranceiras. Agora, esparramada à nossa frente, erguia-se como uma fantasia onírica contra a bruma ocidental, onde, através da extremidade setentrional, o vermelho e baixo sol antártico do início da tarde lutava para brilhar. E quando por algum momento esse sol encontrava uma obstrução mais densa que lançava à cena uma sombra temporária, o efeito era ameaçador de uma forma que eu nunca esperaria descrever. Mesmo o uivo enfraquecido e o assovio do vento que atravessava despercebido a grande montanha atrás de nós assumiram uma nota mais selvagem e intencional malignidade. O único estágio de nossa descida até a cidade foi extraordinariamente íngreme e abrupto, e uma rocha que aflorava na ponta em que a elevação se alterava nos levou a acreditar que um terraço artificial uma vez existira por ali. Sobre a glaciação, acreditamos que devia haver um lance de escadas ou algo equivalente. Quando finalmente mergulhamos na labiríntica cidade, escalando a cantaria desabada e nos afastando da proximidade opressiva e da altura que nos reduzia a anões com suas onipresentes paredes lascadas e em ruínas, nossas sensações novamente se acirraram, de forma que me surpreendi com o autocontrole que mantivemos.
Danforth estava francamente agitado e começou a fazer algumas especulações ofensivamente relevantes sobre o horror do acampamento, das quais me ressentia cada vez mais, porque não podia evitar de partilhar certas conclusões, forçado pelo aspecto daquela mórbida sobrevivente dos pesadelos antigos. As especulações também afetaram sua imaginação, pois, num determinado ponto onde a ruela repleta de detritos fazia uma curva abrupta, ele insistiu ter visto estranhos traços nas marcas do solo que lhe causaram alguma repulsa, enquanto em outro lugar ele parou para ouvir um sutil som imaginário vindo de algum ponto indefinido, abafado silvo musical, disse ele, não muito diferente daquele produzido pelo vento nas cavernas das montanhas, mas de alguma forma perturbadoramente distinto. O assomo incessante das 5 pontas da arquitetura ao redor e nos poucos arabescos distinguíveis no mural sugeria vagamente alguma coisa sinistra da qual não podíamos escapar, e nos forneceu indícios de uma terrível certeza subconsciente em relação às entidades primais que haviam erguido e habitado esse lugar profano. Contudo, nossas almas científicas e aventureiras não estavam completamente mortas. E cumprimos mecanicamente nosso programa de coleta de espécimes de todos os tipos distintos de rocha presentes na cantaria. Desejávamos um conjunto completo com o objetivo de estabelecer melhores conclusões a respeito da idade do lugar. Nada nas grandes paredes externas parecia pertencer a alguma época após os períodos Jurássico e Comanchiano. E nenhum pedaço de pedra em todo o local teria figurado em uma era mais recente que a Pliocena. Com grave certeza, vagávamos por uma morte que reinava por pelo menos 500 mil anos, e com todas as probabilidades por mais tempo ainda. Enquanto prosseguíamos através do labirinto crepuscular de pedras sombrias, parávamos em todas as aberturas disponíveis para estudar os interiores e investigar as possíveis estradas. Algumas estavam além do nosso alcance, enquanto outras conduziam apenas às ruínas soterradas de gelo, desprovidas de teto e estéreis como uma barreira no morro. Uma, ainda que espaçosa e convidativa, se abria em um abismo aparentemente sem fundo, e não havia qualquer meio visível para descê-lo. De vez em quando tínhamos uma chance de estudar a madeira petrificada de uma veneziana sobrevivente e nos impressionávamos com a antiguidade fabulosa da fibra ainda discernível. Aquelas coisas tinham vindo de gimnospermas e coníferas do Mesozoico, especialmente de cicadófitas do período Cretáceo e de palmeiras angiospermas antigas que datavam do Terciário. Nada definitivamente posterior ao Plioceno pôde ser descoberto. Essas venezianas, cujas extremidades revelavam a antiga presença de estranhas dobradiças há muito desintegradas, pareciam ter sido instaladas para usos variados. Algumas se encontravam no exterior e outras no interior de profundas canhoneiras. Aparentemente foram fincadas no local, sobrevivendo assim à ferrugem de seus antigos e provavelmente metálicos fixadores de suportes. Após um tempo, chegamos a uma fileira de janelas nos bojos de um colossal cone de 5 pontas com um ápice intacto, que conduzia a um cômodo vasto e bem preservado com piso de pedra. Bem, mas estas eram altas demais para que pudéssemos descer sem o auxílio de uma corda. Tínhamos uma corda conosco, mas não queríamos nos incomodar com aquela descida de 6 metros, a menos que fôssemos obrigados. Especialmente nesse ar rarefeito do platô, onde muito se exige da ação do coração. Esse recinto enorme era provavelmente um salão ou algum tipo de átrio, e nossas lanternas elétricas revelaram esculturas arrojadas, distintas e potencialmente chocantes, arranjadas ao longo das paredes e faixas horizontais, separadas por igualmente largas faixas de convencionais arabescos. Tomamos cuidadosas notas desse local, planejando entrar ali, caso não encontrássemos o interior mais acessível. Finalmente, porém, encontramos exatamente a abertura que almejávamos. Um caminho arqueado com cerca de 2 metros de altura e 3 de largura, demarcando o antigo término de uma ponte suspensa que se estendera como havia e se erguia cerca de 1,5 metro acima do presente nível da glaciação. Essas arcadas, é claro, eram repletas de andares superiores e, nesse caso,
Nesse caso específico, um dos andares ainda existia. A construção acessível era composta de uma série de terraços à nossa esquerda, voltados para o ocidente. Do outro lado da via, onde a outra arcada se abria, havia um cilindro decrépito e sem janelas, com uma protuberância curiosa a cerca de 3 metros acima da abertura. O interior estava totalmente escuro e a arcada parecia desembocar em um poço vazio ilimitado. Detritos amontoados tornaram-se duplamente fácil a entrada para o vasto prédio à esquerda, ainda que por um momento tenhamos hesitado antes de aproveitar a chance tão longamente desejada. Embora já imersos num emaranhado de mistérios arcaicos, seria necessária a resolução mais forte para que nos aventurássemos naquela construção realmente completa e intacta, pertencente a um fabuloso mundo astral, um mundo ancestral cuja essência nos parecia cada vez mais hedionda. Por fim, contudo, seguimos em frente e cambaleamos pelo pedregulho até adentrar na canhoneira aberta. O piso adiante era composto dos grandes lajes de ardósia que pareciam formar o final de um longo e amplo corredor com paredes esculpidas. Observando as várias arcadas internas que conduziam para o exterior e percebendo a provável complexidade do ninho de aposentos do interior, decidimos dar início ao nosso sistema de marcação de caminho. Até ali, nossas bússolas, em conjunto com as frequentes observações da vasta cordilheira de montanhas entre as torres em nossa retaguarda, foram o suficiente para prevenir que nos desviássemos de nosso caminho, mas, agora em diante, o substituto artificial seria necessário. Assim, reduzimos o nosso papel extra às tiras de tamanho razoável. As acomodamos em uma sacola que Denfor carregava, e nos preparamos para usá-las tão economicamente quanto permitia nossa segurança. Tal método provavelmente nos garantiria a imunidade contra desvios, já que não parecia existir nenhuma corrente de ar muito forte no interior da cantaria primordial. Se as correntes de ar surgissem, ou se exauríssemos o nosso suprimento de papel, poderíamos recorrer ao mais seguro, porém mais tedioso e demorado método de demarcar rochas. Era impossível afirmar o quão extenso era o território que desbravaríamos sem colocarmos à prova. A conexão estreita e frequente entre os diferentes prédios fazia parecer ser possível atravessar de um para o outro em pontes soterradas de gelo, exceto quando éramos impedidos por desabamentos localizados e fendas geológicas, já que o mínimo de glaciação parece ter adentrado as construções massivas. Quase todas as áreas de gelo eram transparentes e revelaram as janelas submersas e hermeticamente cerradas, como se a cidade tivesse se mantido naquele estado uniforme até que o lençol gelado cristalizasse sua parte baixa para todo sempre. De fato, tinha-se a curiosa impressão de que esse lugar fora deliberadamente fechado e abandonado em algum obscuro e antigo éon, e não subjugado por alguma calamidade repentina ou mesmo gradual decadência. A chegada do gelo teria sido prevista, forçando uma inominável população a fugir em massa, a fim de buscar uma estadia menos condenada. As precisas condições fisiográficas relativas à formação da camada de gelo nesse ponto teria que aguardar uma solução mais tardia. Talvez a pressão de nevascas acumuladas tenha sido responsável, e talvez alguma inundação do rio ou alguma ruptura de uma antiga represa glacial na Grande Cordilheira tenha ajudado a criar aquele estado especial. A imaginação poderia conceber quase qualquer coisa em relação a esse lugar. Fim da parte 5.